Romanos capítulo 1, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porquanto, esta expressão abre a possibilidade de se tratar de um assunto não diferente, mas de introduzir ou acrescentar algo ao que já estava descrevendo. O que Paulo pretende enfatizar em seguida é que todos, tanto os justos quanto os injustos, têm algum conhecimento da justiça de Deus e como Deus age para demonstrar de que quem realmente controla o mundo é Ele. Se as pessoas não podem vê-lo com o sentido da visão humana, porém, tem a noção, pouca ou muita, de que ele intervém quando necessário para punir os injustos e galardoar os que agem de forma correta. Negar esse princípio fundamental da existência humana é agir como ímpio. E aceitar isto como crença e pela fé se traduz como sendo o verdadeiro temor ao Criador de todas as coisas. Porquanto o que de Deus? O Senhor é transcendental e eterno. O que é possível o homem saber e conhecer do seu Criador é tangível. No entanto, existem coisas a respeito do Todo-Poderoso que o ser humano não tem capacidade de absorver. Deus é infinito e o ser humano é absolutamente limitado. Nem por isso Deus se torna inacessível ao homem. Pelo contrário, o Senhor mesmo se dá a conhecer às suas criaturas. De alguma forma, todo ser humano que passa pelo planeta Terra tem algum tipo de contato com o Deus eterno. Quem nega conscientemente a existência de Deus, assim o faz num puro ato de alienação ou rebelião. Negar o Criador é negar a si mesmo como criatura. Por isso que existem muitos incrédulos e ateus sobre a terra. Porquanto que de Deus se pode conhecer. O que de Deus se pode conhecer? Observamos neste particular que existe um limite na revelação da pessoa de Deus, no tocante ao ser humano. Deus é o Espírito e o homem é natural, ou seja, ele vive mais para as coisas materiais deste mundo.
Aliás, são duas dimensões completamente distintas entre si, mas isso não neutraliza a chance de que o homem tem de conhecer a Deus, naquilo, portanto, que lhe é permitido. Aqueles que vivem mais no Espírito têm mais penetração no conhecimento de Deus. E ainda mais, os que são guiados pelo Espírito de Deus conhecem os mistérios do Criador, conhecem as profundezas de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. A pergunta é: neles quem? Nos atributos de Deus. O escritor está para introduzir um tema de suma importância na interligação entre a criatura e o Criador, onde o ponto de contato é justamente a manifestação de Deus na história e para os seres humanos, por meio dos seus atributos. Não vemo-lo com os olhos físicos, mas sabemos que ele existe e é bem ativo pela manifestação dos seus atributos. É necessário, portanto, que o homem fique atento às intervenções do Deus invisível por meio de suas ações perceptíveis. O que é tangível pode ser perceptível, desde que o homem seja um ser mais espiritual do que carnal. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque o próprio Deus, o Senhor, é supremo, poderoso, magnânimo, altíssimo e tudo mais de adjetivos fortes que possamos enumerar em nosso linguajar fraco e débil. Todavia, ele mesmo se dá a conhecer para as suas criaturas, e assim o faz para que haja comunhão com o homem, que, segundo a revelação das Sagradas Escrituras e da própria natureza, nos faz entender que é o homem a coroa da criação de Deus. Isto é, o homem é muito importante no processo criativo do Deus Todo-Poderoso. Finalmente, porquanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que está disponível em termos de informação no conhecimento de Deus, o Senhor mesmo se encarrega de dar esse acesso para que todos o conheçam naquilo que é possível. Na verdade, quem o busca, encontrá-lo-á. Apesar de ser o Senhor grande, santo e todo-poderoso, porém, o Criador quer ter comunhão permanente com as suas criaturas. E isso é possível por meio de Cristo Jesus, ele que é o único mediador entre Deus e o homem. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de Cristo Jesus.
Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.